Olá, boa noite. Vamos para nossa aula da semana, tá? Eu tive um problema aqui que eu gravei o vídeo, eu perdi o que eu tinha gravado. Não sei o que aconteceu e não deu para botar aula na quarta-feira, tá? Então essa aula, na verdade, seria nossa aula de quarta, nossa aula de culpabilidade, ok? Eu tô pensando, depois vocês me deem um feedback aí, de botar na prova de vocês, agora na segunda prova, apenas 4 pontinhos também para ajudar. Esses após a nossa primeira prova, nossa primeira avaliação. Quais seriam então? Vamos relembrar? Iter criminis, caminho do crime, ilicitude, certo? Culpabilidade, que é a nossa aula de hoje, e concurso de pessoas, que é a nossa próxima aula, tá? Beleza? Bom, a culpabilidade que nós vamos estudar, e quem quiser acompanhar pela apostila, está na página 60 da nossa apostila. A culpabilidade que nós vamos estudar hoje, ela é a culpabilidade que integra a teoria do crime. Porque, na realidade, quando eu falo em culpabilidade no direito penal, eu posso ter vários sentidos a essa culpabilidade, entendeu? Ela tem várias nuances. Por exemplo, nós já estudamos o princípio da culpabilidade, lembra? Né? Que é o opositor da responsabilidade penal objetiva. Ou seja, aí é princípio da culpabilidade, lá nos princípios, né, norteadores do direito penal. Que quer dizer, né, como já estudamos, que no direito penal não há crime sem que haja dolo ou, no mínimo, culpa. Então, não existe responsabilidade penal objetiva. A responsabilidade penal é sempre subjetiva, porque dolo e culpa, como já estudamos também, são os elementos subjetivos da conduta. Então, para eu ter crime, eu tenho que ter uma conduta dolosa ou, no mínimo, uma conduta culposa. Se a conduta não for dolosa nem culposa, eu não tenho crime, certo? Posso ter um ilícito civil, né, uma outra situação do direito, mas não vai ser o direito penal. Não vai ter conduta, sem conduta não há fato típico, sem fato típico vimos que não há crime, certo? Também existe a culpabilidade, que vocês vão aprender no futuro ainda, quando vocês forem estudar dosimetria da pena, né? Que é aquela culpabilidade quando o juiz fixa a pena, que vem lá no artigo 59 do Código Penal, quando se fala lá da pena base, né? É no sentido de reprovação social, tá? Essa é mais à frente. E tem a culpabilidade que vamos estudar hoje, que é aquela que integra o conceito do crime, né? Nós vimos que o crime, pelo conceito analítico dele, sistema trifásico, lembra? 3 fases. O que é o crime? É o fato típico. Primeiro eu vejo se é o fato típico. Depois, se eu tiver fato típico, eu vejo se o fato é ilícito, né? Ou seja, se não está amparado por uma causa de exclusão da ilicitude. Se não tiver causa de exclusão, ele é ilícito ou antijurídico. Beleza. Aí eu passo para o terceiro e último momento da teoria do crime, que é a análise da culpabilidade, que é essa culpabilidade que vamos estudar hoje, certo? Gente, não esqueçam, culpabilidade não é sinônimo de culpa. Não é sinônimo, ok? Culpa está ligada à conduta. É uma falta do dever de cuidado quando a gente age com imprudência, com imperícia, com negligência. Isso é culpa, certo? Está ligado à conduta. Culpabilidade, não, é o terceiro momento. O Código Penal adotou a teoria limitada da culpabilidade, certo? Por quê? Para essa teoria, nós não temos dolo e culpa justamente integrante da culpabilidade. O dolo e culpa, eles foram deslocados da culpabilidade e hoje, como acabamos de falar, eles estão ligados à conduta, lembra? A conduta vai ser uma ação ou omissão, que são as formas pelas quais a conduta se exterioriza, e ela vai ser dolosa ou culposa, que são os elementos subjetivos da conduta, certo? Então, para eu ter culpabilidade, eu tenho que ter 3 requisitos para eu ter a culpabilidade e logo, por consequência, para eu ter crime, tá? Eu tenho que ter a imputabilidade, eu tenho que ter o potencial, né, ou melhor dizendo, a potencial consciência da ilicitude e eu tenho que ter a exigibilidade de outra conduta. Então, são 3 requisitos para eu ter a culpabilidade.
Repetindo, vamos lá? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de outra conduta. Né? E como é que eu acho, então, essa culpabilidade? Certo? Através dos 3 requisitos. Só que cada um, veja bem, eu vou achar também por exclusão. Né? Igual a gente viu na ilicitude. Eu pratico o fato típico. Ele vai ser ilícito? A princípio, sim. Ele não vai ser se eu tiver amparado por uma causa de exclusão da ilicitude, certo? Então, na realidade, como é que eu chego à imputabilidade? Se não houver a inimputabilidade. Ou seja, se a pessoa não for inimputável, porque no direito penal a gente não usa os termos lá utilizados no direito civil, que é de relativamente incapaz, absolutamente incapaz, não. Aqui a gente usa os termos imputável, semi-imputável ou inimputável. Então, quem vai ser o imputável? Aquele que não for inimputável. Entendeu? Se eu não me encaixar em nenhuma das causas de inimputabilidade, olha aí, por exclusão, eu vou dizer, não, você é imputável. Né? Então, quais são as causas de inimputabilidade? Vocês podem acompanhar na apostila, tá ali. Menoridade, e aí, gente, o critério é biológico, tá no artigo 27 do Código Penal. Por que o critério é biológico? Porque o legislador, ele não quer saber do psicológico. É um critério de idade, basicamente. Menor de 18 anos é inimputável. Mesmo que você prove que ele sabe o que ele está fazendo, ou seja, que ele tem potência, ele tem psicologicamente, ele é capaz de entender o que ele está fazendo. E isso é o que acontece, né? Porque não é. Hoje você tem 17 anos, amanhã é seu aniversário, então meia-noite e 1, né? No caso de amanhã, você já se tornou imputável, tá? Não é a hora que você nasceu, não. É meia-noite e 1 segundo do dia que você nasceu ali, né? Aquele dia você já se torna imputável. É claro que não é como, né, a história de fada madrinha, que à meia-noite a fada madrinha vem com a varinha de condão e pá. Então você que não entendia na dica do que estava fazendo e agora passa a entender? Não, é claro que não, mas porque para o nosso legislador isso não importa. O que importa é um critério meramente biológico, idade biológica, entendeu? Então ele entende que o menor de 18 anos, ele é inimputável. Ele vai praticar, né, o fato típico? Sim, mas ele não vai ter culpabilidade, é por isso que ele não pratica crime, ele pratica ato infracional. E pode estar sujeito, sim, às sanções do Estatuto da Criança e do Adolescente, as chamadas medidas socioeducativas, né, que vai desde a mais grave, que é a internação, a mais branda, que é uma advertência, entenderam? Porque ele não vai ter culpabilidade. A professora quer dizer, mesmo que prove? Sim. Isso é em todos os países? Não, vocês já devem ter visto várias séries americanas, filmes, né? Ou aqueles, eu que gosto muito daquelas, né, são casos reais que passa no canal a cabo, no Investigação Discovery lá, de um adolescente lá que praticou um crime nos Estados Unidos e foi punido como maior de idade. Inclusive, lá tem vários jovens que cumprem prisão perpétua, mesmo tendo praticado crimes como jovens. Por quê? Porque eles foram julgados como adultos. Aqui, não. Lá eles foram submetidos a uma análise psicológica e ficando constatado que eles já entendiam o que estavam fazendo, né? O que é muito comum para um jovem com 16, 17 anos, 15 anos entender o que está fazendo, não é uma criança de 7 anos, né? Um jovem nessa faixa etária entende o que está fazendo, então eles são julgados como se adultos fossem, sem distinção, pegando as mesmas penas, certo? Inclusive, como a gente falou até, se for o caso, uma pena de prisão perpétua, enfim, entenderam? Então, veja bem, aqui não interessa. Você pega um adolescente desse com 17 anos, 10 meses de idade, né? Faltando 2 meses para completar os 18 anos. Faz uma avaliação psicológica. Mesmo que o psicólogo diga, olha, ele entende tudo, ele vai ser julgado como adolescente infrator. Ele vai ser considerado inimputável. Ele não vai praticar crime, não vai poder sofrer pena,
Por quê? Porque o critério aqui do Brasil, ao contrário dos Estados Unidos e de outros países, tá? Ele é o critério para menoridade, é um critério puramente, meramente biológico. Isso está no artigo 27 do Código Penal, ok? Segunda causa de inimputabilidade é a insanidade. Aí, gente, já muda um pouquinho, tá? Que é o critério biopsicológico. Então, vejam, é diferente o critério que o legislador adotou para tratar a minoridade, a inimputabilidade por minoridade, do critério que ele adotou para tratar a inimputabilidade por insanidade, certo? Por insanidade, a gente tem um critério biopsicológico. Aí entra qualquer, é lá de licença essa insanidade que eu botei, qualquer tipo de doença, certo? As doenças mentais, enfim. Nesse caso, por que o critério é biopsicológico? Aí vocês têm que atentar para o artigo 26 do Código Penal, tá? Porque é um critério que não existe só você comprovar a doença ali. Você tem que comprovar, e aí quem vai dizer isso? Não é você, tá? É o médico perito. Essa pessoa, né, ela vai ser submetida a um chamado incidente de insanidade mental, que vem descrito lá no Código de Processo Penal, entendeu? E lá vocês vão, lá no artigo 152, enfim, vocês vão estudar isso lá no Código de Processo Penal. Em processo penal, o processo fica parado, sobrestado, é feita essa avaliação pela perícia e quem vai dizer se a pessoa entendia tudo o que estava fazendo, mesmo sendo doente, se a pessoa entendia mais ou menos, ou se a pessoa não entendia realmente nada. Ela só vai ser inimputável se... Por isso que é biopsicológico, não basta ela comprovar que tem a doença, né? Por exemplo, nós temos vários casos de assassinos em série que realmente são doentes, eles têm uma sociopatia, né? Vai procurar lá na medicina, você vai encontrar lá um CID para eles, uma doença. Porém, não basta ter a doença. Tem que ficar comprovado, olha aí, é o que diz o 26, que ao tempo do crime, e nós estudamos isso, caiu inclusive na prova, lembra? O tempo do crime é o momento da ação e da omissão. Então, que ao tempo do crime, ele não entendia na dica de nada, era inteiramente, e essa palavra-chave, sublinhe lá no artigo 26 caput, ele era inteiramente incapaz de entender o que estava fazendo. Ele não entendia nada do que estava fazendo, de capaz de entender ou se autodeterminar, né? Ou mesmo que ele entendesse, ele não consegue vencer aquilo, como acontece com alguns casos de cleptomaníaco, né? Porque a pessoa, ela sabe até que o que ela está fazendo é errado, que ela não pode pegar aquilo ali que não é dela, furtar, mas ela não consegue se determinar, ela não consegue vencer aquilo, né? Então, quem vai atestar isso, gente, é o médico perito, certo? O médico ali, perito oficial, concursado, não é o médico da pessoa, o médico particular, entendeu? É o médico perito que vai dar esse laudo para o juiz, ok? Então, esse é o critério de insanidade. A dependência, ela entra aqui. Mas, para o dependente ser inimputável, tá vendo? Não basta ele provar que ele é dependente. Provar que é dependente, porque a dependência química, né, não é o usuário eventual, o dependente. Ele é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, né? Então, a dependência química, embriaguez, né, tudo é doença, tá? Não o usuário eventual, aquele que é o dependente. Só que basta ele provar que ele é dependente? Não, isso é fácil provar. Isso é a parte bio. Só que aqui é biopsicológico. Então, eu tenho que provar as duas coisas. Eu tenho que provar que ele era dependente e que, ao tempo da ação e da omissão, aquela dependência retirava o quê? Inteiramente a capacidade dele de entender, que é muito difícil. Quer dizer, percentualmente falando, são poucos casos onde, né, isso fica comprovado pela medicina legal, certo? Por exemplo, Pedro Dom, que era um bandido muito conhecido, né, que assaltava residências no recreio, ele tinha um nível de violência quando ele fazia esses ataques, enfim, rendia às vezes um prédio, um apartamento inteiro e tal. Ele era dependente desde os 13 anos de idade, mas
que ele foi morto pela polícia em confronto, numa situação de legítima defesa, até que estudamos na aula passada. Enfim, se ele tivesse sido preso, ele seria submetido a um incidente de sanidade mental. E iria provar o quê? Né? Aí iria provar se o médico, se realmente naquele momento ele não entendia nada, o que é muito difícil, se ele entendia parcial. Esse parcial é o semi-imputável, que vem no parágrafo do artigo 26. O semi-imputável, ele está no meio termo, certo? Veja, ele exclui a culpabilidade? Não. O que exclui é o inimputável. Mas o juiz, ele pode, para o semi-imputável, ele pode optar por não aplicar a pena e aplicar uma medida de segurança que vocês vão aprender no futuro. Por quê? Aquela pessoa que pratica um crime que é inimputável em razão de insanidade, o menor a gente viu, né, que o adolescente infrator vai para a medida socioeducativa. E se ele não for adolescente, se ele for maior de 18 anos, mas ficar comprovado que ele tem uma doença e que no tempo do crime ele não entendia o que estava fazendo, ele vai ter um outro tipo de sanção que não é a pena, que se chama medida de segurança, certo? Que tem internação, antigamente chamava manicômio judiciário, vocês já devem ter ouvido falar, tá? Hoje não se usa mais esse termo, é hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, onde ele vai ser submetido periodicamente a exames até ele poder voltar à vida em sociedade, certo? É claro que esse limite que ele vai ficar internado vai seguir o que ele cumpriria de pena, entendeu? Mas ele pode sair antes, porque ele não está cumprindo pena, ele está cumprindo uma medida de segurança, que vocês vão aprender futuramente, certo? Então, no caso do semi-imputável, que é o parágrafo único do 26, o juiz ele pode escolher, entendeu? Ou ele aplica a pena ou ele aplica a medida de segurança. Ele vai escolher o que ele vai fazer. Isso aí é interessante. Não sei se vocês viram um filme chamado Meu Nome Não é Johnny, com aquele Selton Mello, né? Então, não sei se vocês lembram, aí quando você vê o filme, pena que a gente não está na aula presencial, né? Senão a gente podia até fazer uma sessão de cinema. Quando você assiste o filme, aí, e você entende de direito, você consegue entender por que a juíza, que no caso é aquela atriz Cássia Kiss, ela fica a noite toda pensando no que ela vai fazer. Tá? Ela fica a noite, o que ela vai fazer com ele? Por quê? Se ele fosse imputável, ele era dependente químico, ele respondeu por tráfico, mas ele comprovou que ele era dependente, ele tinha doença, dependência química. Foi para o exame, né, de insanidade mental e o perito falou, olha, ele não é nem imputável nem inimputável, ele é semi-imputável, meio termo. Então, veja bem, se o médico tivesse dito que ele era imputável, ou seja, apesar dele ter a doença, ele entendia tudo o que estava fazendo, ela não teria escolha, ele teria que sofrer uma pena. Se o médico dissesse que ele era inimputável, ela também não teria escolha, porque ele teria que sofrer a medida de segurança. Ponto. Só que como ele disse que ele era semi-imputável, isso foi fato real, ela tinha escolha. Daí o filme retrata a dúvida dela, a agonia que ela fica, porque ela tinha essa escolha. O que eu faço com ele? Eu mando ele para uma prisão, cumprir pena, ou mando ele para o hospital de custódia, cumprir a medida de segurança? E ela escolhe o hospital, ela escolhe a medida de segurança. Então ele agradece a ela, porque ele fala que se ela tivesse mandado ele para o presídio para cumprir pena, ele não teria se recuperado. E ele se recuperou, né? Ele conseguiu criar uma vida nova para ele. Ele conseguiu esquecer esse passado graças a ela, né? No caso, a escolha que ela fez, né? Ele ficou, se eu não me engano, 3 anos ou 6 anos no hospital de custódia, fazendo tratamento, e depois ele foi liberado, então, certo? Então, aí é para o semi-imputável, ok? E o terceiro critério para inimputabilidade é a embriaguez. Mas aí você falou, pô, professora, a professora acabou de falar que a embriaguez cai para a doença e tem que comprovar que ele não entende nada? Não, gente, essa é uma embriaguez diferente, tá? É só a embriaguez do artigo 28, parágrafo 1º, que é muito difícil de acontecer, proveniente de caso fortuito ou força maior, certo? É muito difícil na prática de acontecer,
tá? É aquela embriaguez chamada de involuntária. Aí você fala, professora, como é que pode isso, uma embriaguez involuntária? Né? É aquela que eu começo a beber, não quero ficar bêbado, mas fico? Não, essa é voluntária, porque você começou a beber porque você quis. Mas pode acontecer, tá? Imagina, por exemplo, que uma pessoa não possa tomar um certo... Porque aí, quando o código fala de embriaguez, tá, gente? É álcool e substância de efeitos análogos. Entra remédio tarja preta, entra droga, entra tudo, tá? Não é só álcool. Aí imagine uma pessoa, né, que não possa beber, tomar um tipo de remédio, um tipo de calmante, que ela fica completamente doida, porque tem pessoas que têm esse efeito ao contrário com o calmante. Em vez de acalmar, a pessoa fica aloprada. E só tá num bar bebendo um suco, tá? Suco de laranja, e alguém quer dar uma boa noite Cinderela nessa pessoa. E sem que ela veja, coloca o remédio alucinógeno ali, né? Na verdade é para dar um torpor no suco de laranja. A pessoa toma. Só que esse remédio nela, né? Em vez de deixar ela nesse torpor, né? Dopada, ela fica o quê? Doida, alucinada e quebra o bar inteiro. Pratica crime de dano. Dá porrada em 10, entendeu como é? Ou seja, pratica lesão corporal. Veja, nesse caso, ela pode alegar que não praticou crime por ser inimputável. Por quê? Novamente, é uma prova médico-pericial, tá, gente? É prova médico-pericial. Porque a embriaguez foi por um caso fortuito. Melhor dizendo, foi por força maior, certo? Né? Ou então, exemplo de livro maluco, o caso fortuito, o cara cai dentro do tonel de vinho e aí engole tanto vinho porque caiu dentro do tonel e aí ficou embriagado. Esse exemplo de livro que vocês devem encontrar em livros, né? Que é muito engraçado porque é um exemplo surreal. Mas enfim, para vocês verem que não é uma embriaguez comum, certo? Eu mesmo, em tantos anos trabalhando, né, como eu falei, mais de 20 anos trabalhando diretamente com a área penal, eu não, inclusive como defensora pública, como eu falei para vocês em Minas, eu nunca peguei um caso de uma embriaguez dessa, porque é difícil, porque ela é involuntária, tá? Mas num caso desse de Boa Noite Cinderela, é um caso mais real, né, da gente visualizar, porque Boa Noite Cinderela acontece, e pessoas que têm esse efeito, vamos supor, as avessas a esse tipo de remédio, também acontece, entendeu? Então ela teria ficado doidona, mas não porque ela quis, porque ela foi dopada involuntariamente. É esse tipo de embriaguez do 28, parágrafo 1º, ok? Muito bem, então recapitulando, para a gente, paramos aonde? A gente está na culpabilidade, vimos que a culpabilidade lá da teoria do crime requer 3 requisitos. Para a gente poder ter a culpabilidade, e a gente tem então o fato típico, antijurídico e finalmente o culpável. O primeiro é a imputabilidade. Vimos que imputável é a pessoa que é capaz de responder pelos seus atos na esfera penal, tá? Porque a gente não usa o termo do direito civil relativamente capaz, absolutamente capaz, enfim, a gente usa o termo imputável, quem responde pelos seus atos na esfera penal. Como eu chego à imputabilidade? Também por exclusão. É imputável quem não for inimputável, né? Parece um palavrão, inimputável. E quem pode ser inimputável? O menor de 18, critério biológico absoluto, está lá no artigo 27 do Código Penal. Aquele que tem uma doença, alguma insanidade, enfim, né? Ou um retardo, tá? Também, como a lei fala, algum tipo de retardo, desenvolvimento mental incompleto retardado. Mas aí basta ter esse retardo, essa doença? Não. Porque aí o artigo 26 nos diz que o critério é biopsicológico. Então, tem que provar que, além de ter essa doença, esse retardo, enfim, no momento da ação e da omissão, era inteiramente incapaz não entender o que estava fazendo. Como eu falei, a maioria dos serial killers, eles têm ali, claro, uma sociopatia, uma doença, mas quando vai para o exame, né, psicológico, fica comprovado que, apesar deles terem essa sociopatia, eles entendem o que eles estão fazendo, nem que seja de forma parcial. Então, é inimputável? Não. Aí vai ser, se entende tudo, imputável. Se entende mais ou menos, é o que a gente viu que é o semi-imputável do 26, parágrafo único. O semi-imputável não exclui a culpabilidade. O que acontece é que, para ele, o juiz tem aquela opção de sanção. Ou aplica a pena,
ou aplica medida de segurança, o caso que a gente falou do filme Meu Nome Não é Johnny, ok? Qual é o segundo requisito da culpabilidade? É a potencial consciência da ilicitude. O que exclui esse requisito? É o chamado erro de proibição, quando ele for inevitável. Ele vem no artigo 21 do Código Penal. Veja, é extremamente subjetivo, porque não é o desconhecimento da lei. O artigo 21, leiam vocês, ele diz lá, o desconhecimento da lei é inexcusável, né? Porque olha só, se eu exigisse conhecer a lei para punir, eu não poderia punir analfabeto. Eu não poderia punir até mesmo quem fosse alfabetizado, mas não entendesse de lei. Então, eu só poderia punir quem tivesse conhecimento jurídico. A questão é essa. Você pode ser uma pessoa, né? Eu posso pegar uma pessoa que, infelizmente, ainda temos, né? Temos analfabetismo ainda no Brasil, uma lástima, triste isso, mas uma verdade, né? Uma realidade infeliz. Então, eu posso ter um analfabeto. Agora, ele precisa saber ler para entender que matar não é certo, que furtar, pegar o que não é dele, de outra pessoa, não é certo, que pegar uma mulher à força, ela não consente no sexo, pegar ela à força e forçá-la no sexo, não é certo, que destruir o patrimônio alheio não é certo, que xingar uma pessoa não é certo, não. Então, por quê? Porque o que a lei exige não é o conhecimento da letra da lei. Matar alguém é o crime de homicídio, artigo 128 do Código Penal. Não. É o potencial que você tem para entender que o que você está fazendo é errado. Então, se ficar comprovado que aquele agente, né, que praticou o fato típico ilícito, ele tem potencial para entender que o que ele está fazendo é errado, isso já é o suficiente para que ele tenha culpabilidade. O que vai excluir é quando justamente esse erro dele, que é o chamado erro de proibição, que vem no artigo 21, que afasta essa potencial consciência da ilicitude, ele for inevitável. Por isso que eu botei para vocês aí, ó, tem que analisar o potencial de cada um, para se entender se a conduta é reprovada ou não. É realmente extremamente subjetivo. Por quê? Veja, o potencial das pessoas é igual? Não é. Cada um tem um potencial diferente. Não é verdade? É por isso que eu tenho que analisar de acordo com aquela pessoa que praticou o crime. Vocês imaginam um homem lá do interior, lá de um sertão, onde ainda nem televisão tem, certo? Que foi acostumado ali a ter aquela criação extremamente machista, que comprou a esposa, porque ele deu um dote lá, entendeu? Comprou a esposa. E aí a esposa se recusa a ter relações sexuais com ele. Ele fala, minha esposa, não. Porque ele acha a mulher uma propriedade, porque essa é a cultura dele, né? Viveu sempre assim. Então ele pega a mulher à força. O potencial dele é o mesmo potencial de um homem, por exemplo, de uma capital, de uma cidade grande? Claro que não. Tá vendo como o potencial é diferente? O erro de proibição, ele é muito interessante quando a gente lembra de uma frase que Rui Barbosa sempre dizia. Ele falava o seguinte, o Brasil é formado por vários Brasis. E não é verdade? O nosso país é muito grande, né? Nós temos realidades diferentes nesse nosso país, nós temos culturas diferentes. Até a questão cultural, ela incide no erro de proibição, certo? Ela incide ali, né? A OAB adora essa questão do erro de proibição. Muitas vezes ela cai assim, ela já te dá a dica, né? Por exemplo, você como advogado, trace dentro da teoria do erro uma tese defensiva. Quer ver um exemplo que caiu em prova? Muito interessante. O cara viajou para Bolívia e lá ele trouxe como souvenir chá, porque lá chá de coca é permitido, por causa da altitude, enfim. Então é chá mesmo, né? Que nem a gente compra aqui no supermercado, chá de camomila, chá de erva doce, essas coisas. Então, o cara foi lá no supermercadinho lá e falou, pô, que legal, vou levar de souvenir para os meus amigos lá no Brasil esse chazinho aqui de coca. E foi, não escondeu nem nada. Né? Foi parado lá pela polícia, né? na Polícia Federal, né? E acharam lá esse chá
Quer dizer, aqui no Brasil é coca, não pode, é droga. Aí vinha, você como advogado, e dentro da teoria do erro, o que você pode defender? Veja, erro de proibição. Erro de proibição. Como ele comprou no supermercado, porque aí já requer um conhecimento, ele não comprou a erva, ele tinha nota fiscal, era chá, né? Não era era para fazer um chazinho mesmo, para tomar. Quer dizer, é um erro que está justificado, certo? É um erro, né, inevitável. Qualquer um poderia cair nesse erro, né? Via de regra, veja bem. Agora, se é um advogado, pode? Pô, claro que não. Né? Mas no caso ali, né, da prova, dizia, era a primeira vez que ele viajava para fora do país, nunca tinha ido antes, nunca tinha viajado, certo? Então a questão te dá a dica de quem é essa pessoa, porque você tem que analisar o eu, porque o potencial é diferente. Né? Se fosse um advogado, já não teria como a gente dizer que esse erro dele era inevitável, era um erro evitável. E aí ele teria culpabilidade, certo? Muito bem. E o terceiro é a exigibilidade de uma conduta diversa, né? Ou seja, eu poder, isso nós já falamos dele quando a gente, lá no nosso segundo encontro, se eu não me engano, a gente falou da diferença entre coação física e coação moral, caiu até na prova, lembram? A coação física exclui a conduta por ausência de vontade, e a coação moral exclui a culpabilidade, porque na coação moral eu tenho vontade, mas essa vontade ela é viciada, e aí eu não posso exigir da pessoa uma conduta o quê? Diferente. É aquele caso do gerente do banco, lembra que tem a família feita refém? Veja, e ele é obrigado a ir lá no banco ajudar os bandidos a abrir o cofre, ele vai andando com as próprias pernas. Ele quer abrir o cofre? Ele quer, ele tem dolo, ele tem consciência e vontade. Agora, por que ele quer? Porque a família está sendo feita refém. Então, o que não tem ali é exigibilidade de outra conduta, porque qualquer um de nós naquela situação agiríamos do mesmo jeito. Então, o que exclui esse requisito da culpabilidade? A coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Mas, tá? Obediência hierárquica, gente, se a ordem não for manifestamente legal. Eu não posso chegar para um policial meu, né, hierarquicamente lá abaixo, né, e falar assim, olha, policial, você vai torturar esse preso até obter uma confissão. Você vai cumprir vai entrar nessa casa mesmo sem mandado, sem estado flagrancial, sem nada, porque isso é uma ordem ilegal. Se ele cumpre essa ordem, ele responde, eu respondo, nós dois respondemos, né? Vai haver um concurso, olha aí, que é o nosso próximo ponto, de pessoas, de agentes. Praticamos um crime juntos. Ele não pode cumprir essa ordem, porque a ordem é manifestamente ilegal, entenderam? Agora, se for uma ordem que não é manifestamente legal, só responde quem deu a ordem. Aquele que cumpriu, não. Por exemplo, eu chego para o policial e falo, prende ele que tem mandado. Vai levando, vai recolhendo ele, algema, recolhe, ele leva lá para a carceragem, porque tem um mandado ali e a gente vai cumprir o mandado. Bom, eu sou delegado, estou dizendo que tem um mandado, né? Que a gente já está cumprindo o mandado a parte do papel. Ali, ele vai cumprir. Ele não vai dizer, ah, eu não acredito não, hein? Quero ver aqui. Nesse caso, se não tivesse mandado, quem estaria no abuso de autoridade? Somente eu. Ele não estaria, por quê? Porque nesse caso você está tendo uma obediência hierárquica, entendeu? Então, cuidado com isso. Obediência hierárquica exclui a culpabilidade somente se aquela ordem não for manifestamente ilegal, certo? Ordem ilegal não se cumpre, ok? Muito bem. Aí agora, para a gente fechar esse ponto, eu fiz um quadrinho aqui muito interessante sobre embriaguez de um modo geral, tá? Por quê? A regra da embriaguez é a embriaguez voluntária, como eu falei. É aquela embriaguez que a pessoa se embriaga mesmo, tá? Não precisa ser dolosa, né? Assim, hoje eu quero beber até cair. Não, não precisa, tá? Pode ser aquela embriaguez culposa. O cara senta ali, eu vou tomar um chopp, tá um calor danado, ele acaba tomando de ele toma 10 e acaba se embriagando. Não interessa, a questão é que ninguém botou uma arma na cabeça dele e falou, bebe.
Ninguém pegou o braço dele, né, amarrou e injetou alguma droga ali no braço. E isso é embriaguez, tá vendo? Involuntária. Até um exemplo lá de embriaguez involuntária. Lembra que a gente comentou? Olha aí, né, em algumas situações de tráfico de pessoas, que acontece muito com mulheres, as mulheres são drogadas à força. Isso acontece mesmo, que a gente vê em vários filmes, mas infelizmente acontece. Né? Isso é uma realidade. Existem máfias aí especializadas nesse tráfico de pessoas. Dependendo do país que a pessoa viaja, é um perigo. Então, veja bem, e as mulheres são drogadas à força ali. Isso é involuntário. Mas se é voluntário, não interessa se você pensava em se embriagar ou se drogar para ficar doidão ou não. Como eu falei, embriaguez serve para álcool ou substância de efeitos análogos, drogas, remédios, enfim. Nesse caso, você vai responder pelos seus atos, vai haver a culpabilidade. E se for pré-ordenada, pior. Pré-ordenada é aquela que o cara bebe para tomar coragem para praticar o crime. Né? Aí é pior ainda. Aí não só não exclui a culpabilidade, quando ainda aumenta a pena. Tá? É uma causa de aumento de pena que está lá no artigo 61 do Código Penal. Que às vezes o agente, né, uma vez quando eu era até defensora em Minas, eu peguei um caso assim, que o cara foi contratado para matar, olha só, o amigo, mas ele não queria matar o amigo, matar duro. Aí, né, o dinheiro falou mais alto, ele vou matar o amigo. Matou o amigo. Só que como ele não tinha coragem, o que ele fez? Ele bolou o plano. Ele levou o amigo para uma birosca no dia de domingo e começaram a beber, né? Birosca no meio da mata, lá no interior de Minas, né, uai? E aí começou a beber cachaçinha lá, pinguinha, né? Lá. Bebeu, até que ele já estava doido. Quando ele achou que estava com coragem suficiente, voltando para casa no meio do mato, ele vai, pega mata o amigo com um facão. Entendeu? Facilmente a polícia chegou a ele, né? Enfim, ele confessou achando que estava melhorando a situação dele. Não, mas olha, tanto eu não queria que eu tive que beber para tomar coragem. Olha só, tá vendo? Não fez direito, né? Coitado. Não só devia ter ficado de boca fechada, porque, na verdade, ele assumiu uma chamada embriaguez pré-ordenada. Ele se embriagou porque ele quis e com a finalidade de praticar crime. Isso exclui? Não. E a gente usa uma teoria para justificar isso que se chama acto liberum causa, ação liberta da causa. Por quê? Né? No momento, é como se você assumisse. No momento que você se embriaga, o que você vai fazer? Então não interessa, o marido bebeu, né? Aí pronto, bateu na esposa, no dia seguinte ele não lembrava de nada, que bebeu tanto que teve até amnésia alcoólica. Ele, mas eu não queria, nem lembro que eu fiz, adianta alguma coisa? Não, teoria da acto liberum causa. Porque no momento em que ele se pôs a beber, foi uma embriaguez voluntária e ele era imputável, então ele responde pelo que vem depois. É essa a justificativa da teoria, certo? Porque senão seria muito fácil, né, gente? Era só a pessoa beber, se drogar, o que for, praticar o crime e sair isento de pena. Sair sem a responsabilidade penal, tá? Então, cuidado, viu? A embriaguez, ela voluntária, ela não culposa nesse sentido. Mesmo que a pessoa fale, mas eu não queria me embriagar. Não interessa. Se for voluntária, não exclui a culpabilidade. E você vai responder pelos seus atos, mesmo que ao tempo do crime você esteja doidão. Por quê? Porque a gente aplica a chamada teoria da ação liberta da causa ou acto liberum causa, ok? A segunda embriaguez é aquela que a gente já falou, tá? A patológica, que é doença, quando a pessoa é dependente químico, mas vai excluir? Não, só exclui a do 26 caput, certo? Se comprovar que em razão da doença, ao tempo da ação da omissão, ela era totalmente incapaz de entender o que estava fazendo. O que, gente, percentualmente falando, tá? Dentro do mundo jurídico, é um percentual muito, muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Que, como eu falei, de exemplo, seria o caso do Pedro Dom, por exemplo, e que seria muito difícil ele comprovar que ao tempo da ação do homicídio ele não entendia nadica de nada, certo? Que foi o caso do Johnny. Ele também não conseguiu comprovar que ele era inimputável. O semi-imputável, ele tem culpabilidade, ok? Não esqueçam disso. E a embriaguez, que nós também já falamos, aquela que é muito difícil, que acabamos de dizer, aquela involuntária, né? Acidental ou provocada, chamada de involuntária, caso fortuito ou força maior.
Como eu falei, o caso do Boa Noite Cinderela, o caso da menina que é, né, vítima de um tráfico de mulheres, o caso do cara de livro, né, que cai no barril lá de vinho, né, que é muito difícil de acontecer na prática, certo? Ok? Então, gente, essa é a culpabilidade, tá? E espero que tenha ficado claro para vocês. Vou passar, primeiro eu vou corrigir, vou postar no final de semana a correção dos exercícios, que é tudo de fixação, esses exercícios vocês não precisam me entregar, que eu postei de ilicitude, vou botar um exercíciozinho de culpabilidade e na semana que vem a gente vai ter o nosso último ponto para a prova, que é concurso de pessoas, tá bom? Então, um beijo para vocês e boa noite.